Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula 2, conservação de alimentos pelo calor, do nosso curso de conservação dos alimentos. O que nós veremos nessa aula 2? Nessa aula 2 nós teremos duas atividades, que serão o fórum e o questionário, que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem para vocês estarem trabalhando. A conservação de alimentos como calor, ele apresenta como objetivo da aula, que a gente vai abordar durante esse período, conhecer os métodos de preservação pelo calor, destacando assim os principais métodos, que branqueamento, pasteurização e esterilização, conseguindo diferenciar um processamento do outro, e definir os parâmetros utilizados no tratamento térmico. Dentre os principais processos, nós temos esses três que já foram falados, que são presentes em muitos alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. Os principais processos, vamos começar pelo branqueamento. Branqueamento é um tratamento térmico brando, o qual utiliza temperaturas entre 70 e 100 graus Celsius, num tempo que varia de 1 a 5 minutos com posterior resfriamento. Ou seja, a gente aplica um calor nesse alimento e depois resfria, fazendo com que não haja o cozimento desse produto. Um dos objetivos do branqueamento é reduzir o número de micro-organismos contaminantes na superfície dos alimentos. Outro objetivo é abrandar a textura, eliminar o ar dos tecidos vegetais e favorecer a fixação da cor. Os métodos comerciais mais comuns do branqueamento são o método a vapor e água quente. A vapor é quando você coloca esse alimento na atmosfera de vapor saturado, e água quente quando você mergulha esse produto em um banho de água quente por um determinado tempo. A pasteurização já é um processo que aplica temperaturas inferiores a 100 graus Celsius e tem como objetivo destruir formas vegetativas de micro-organismos patogênicos. É um método de conservação relativamente curto, como a gente pode utilizar, por exemplo, no leite pasteurizado. E aí há necessidade de outro método de conservação complementar, como a refrigeração. Ele é indicado para produtos sensíveis como suco de frutas e leite. É importante lembrar que a intensidade do tratamento térmico ele é aplicado de acordo com a acidez do alimento, ok? Então vejam no livro esse tipo de descrição para você compreender melhor. No tipo de pasteurização nós temos a pasteurização lenta e a pasteurização rápida. Pasteurização lenta utiliza em torno de 63 graus por 30 minutos e a rápida a 72 graus, ou seja, uma temperatura um pouco maior por um tempo menor. Na esterilização, nós temos temperaturas superiores a 100 graus Celsius e uma principal propriedade é dele destruir não somente as formas vegetativas, como as formas esporuladas, que são aquelas mais resistentes dos micro-organismos. Para isso, tem a necessidade de embalagem apropriada, que não permite a contaminação desse alimento. Lembrando que nessa esterilização, nós utilizamos um termo chamado esterilização comercial. Ou seja, essa esterilização que a gente faz no alimento, a gente não deixa esse alimento completamente estéril, tá? A gente consegue reduzir a carga bastante, mas não suficiente para ser chamado de alimento totalmente estéril. Na apertização, é outro item ligado à esterilização, que ele é bem aplicado nos produtos enlatados, apertizados, normalmente vidrarias, vidros com essa tampa rosqueável, no fechamento a vácuo, e aí você tem esses produtos enlatados apertizados. O processo de preparação da apertização segue esse fluxograma que tem a descrição no nosso livro para melhor entendimento. No processo de tindalização, é um processo que é feito de maneira descontínua. As temperaturas variam de 60 a 90 graus Celsius durante algum tempo de alguns minutos. O ruim desse processo é que você precisa fazer de 13 a 12 vezes essa operação. E aí acaba sendo um método que hoje em dia não é mais utilizado com tanta frequência porque demora bastante. E aí as formas de esterilização a gente pode fazer no alimento já embalado, como lata, garrafa, vidro, ou no sistema UHT, que é feito antes de embalar. A penetração do calor no alimento ela pode acontecer por convecção ou por condução, que é quando a molécula vai passando o calor de uma para a outra. Então, é importante a gente saber isso daí, porque o ponto frio ele funciona de forma diferente.
Como parâmetro para cálculo no tratamento térmico, nós temos que levar em consideração a resistência dos micro-organismos. Nesse caso, o Clostridium botulino ele é de fundamental importância porque ele produz uma toxina que pode causar muitas vezes a morte. E aí, para a gente saber quanto precisa trabalhar com a temperatura correta, existe um cálculo que é feito a curva de sobrevivência térmica, que é o valor D. Isso a gente calcula sabendo quanto teria de população de micro-organismos e essa carga microbiana vai reduzindo ao longo do tempo numa temperatura constante. E aí tem a destruição de boa parte dessa carga microbiana, sabendo que ainda há a probabilidade de existirem sobreviventes de micro-organismos ali. Então a curva, o valor D, ele é diferente para cada micro-organismo, uma temperatura considerada, levando em consideração a resistência desse micro-organismo em morrer e o valor da destruição térmica que é conseguido no final. Ou seja, você consegue reduzir a população 10 a sexta a 10 a segunda. E quanto tempo você precisa considerar para isso? O tratamento térmico altera, sim, algumas qualidades, né, alguns itens dentro desse alimento, né, nas condições de processamento, que podem ser mais prejudiciais ou menos prejudiciais. E aí, para você entender melhor todo esse material, leia atentamente o material disponibilizado nos livros, ou, caso você não tenha o livro em mãos, esse livro em formato PDF estará disponível na aula 1, que está anexada no nosso ambiente, e aí você consegue resolver todos os problemas do questionário e as atividades de fórum, tá? Então é interessante que vocês atentem aos prazos, às datas. Caso tenham alguma dúvida, procure o professor mediador e explore o ambiente virtual. E aí você estudando esse material, atendendo a todos os prazos, com certeza você vai obter sucesso no seu curso. Bons estudos e até a próxima aula.